Olá, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao canal Dose Diária de Ânimo. Aqui quem fala é a Andresa Lima e é um prazer te ter por aqui. Eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, e ativar o sininho de notificação para ser notificado toda vez que lançarmos um vídeo novo. Agora eu quero falar um pouco sobre o homem que é conhecido como um dos maiores evangelistas do século XIX, intitulado O Príncipe dos Pregadores. Bem-vindo ao resumo da vida de Charles Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon nasceu em 19 de junho de 1834 em Keveldon, Reino Unido. Foi o primogênito de 16 irmãos, filho de John Spurgeon e sua esposa Eliza Jarvis. Em agosto de 1835, seus pais mudaram para Colchester e entregaram Charles aos cuidados de seu avô, com quem viveu até os 5 anos. Durante esse tempo, ele leu muitos livros, entre eles O Peregrino, de John Bunyan. Também leu muitas obras de puritanos, como Richard Baxter e John Owen. Aos 6 anos, voltou a morar com os pais, já devidamente instalados em Colchester. Aos 10 anos, um pastor chamado Richard Kinnell impressionou muito ao jovem Charles ao declarar: "Esse menino pregará o evangelho a grandes multidões." Esse fato marcou profundamente a mente da jovem criança. Spurgeon cursou seus estudos em Colchester até 1848, indo depois a Newmarket para estudar numa escola localizada na área de Cambridgeshire. De 1848 a 1850, Charles Spurgeon teve um período de muitas dúvidas e amarguras. Esteve sob grande convicção de pecado. Ficou convicto que não era um cristão de fato, mesmo sendo criado em todo o ambiente religioso de sua família e região, e sob forte influência puritana e não conformista. Em janeiro de 1850, tendo como objetivo ir a uma reunião matutina em uma igreja congregacional em Colchester para buscar paz em sua perturbada alma, se deteve numa capela de metodistas primitivos em Artley Street, mais consequência da forte nevasca do que por vontade própria. Nessa capela, o jovem juntou-se à pequena congregação, quando, sem pregador para ministrar a palavra, um simples membro da igreja subiu ao púlpito, mesmo sem grande habilidade de orador, e repetiu nervosa e constantemente o texto de Isaías 45, versículo 22, na parte A. "Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra." Depois de certo tempo, apelou aos presentes que olhassem para Jesus Cristo. Spurgeon olhou para Jesus com fé e arrependimento, tendo ele como seu Salvador, e foi salvo. Após sua verdadeira conversão, Spurgeon voltou das férias em Colchester para Newmarket. Foi batizado pelo pastor batista da igreja de Isleham, no rio Lark, no dia 3 de maio de 1850, e foi aceito na congregação batista de Newmarket. Depois, Spurgeon começou a distribuir folhetos nas ruas e a ensinar a Bíblia na escola dominical para crianças. Nesse ano, pregou seu primeiro sermão em Teversham. Em outubro de 1851, foi convidado a pregar na Igreja Batista de Waterbeck, ao norte de Cambridge. A congregação cresceu rapidamente. Em janeiro de 1852, Spurgeon aceitou o pastorado efetivo dessa capela. A fama de Spurgeon logo cresceu na região como um potente pregador. Em novembro de 1853, ele falou na União das Escolas Dominicais de Cambridge. George Cole, diácono em Essex, o ouviu e contou sobre o jovem pregador, a Thomas Owney, diácono-chefe da capela de Newmarket Street, que o convidou a pregar nessa igreja em dezembro de 1853. No ano de 1854, os membros de Newmarket Street, sem pastor efetivo desde 1853, convidaram de novo o jovem a pregar, e nessa ocasião convidaram-lhe para ser testado por 6 meses para assumir o pastoreado vago da igreja.
Porém, em abril de 1854, só 2 meses depois, foi eleito pastor e confirmado no cargo, o qual preencheu efetivamente até 1891. Localizada em uma área metropolitana, a Capela Batista da Rua de New Park foram uma das maiores igrejas da Inglaterra. No entanto, naquele momento, o edifício com 1.200 lugares contava com uma plateia de apenas 232 pessoas. No início, eu pregava somente a um punhado de ouvintes. Contudo, não me esqueço da insistência das suas orações. Às vezes, parecia que eles rogavam até verem a presença de Jesus ali para abençoá-los. Assim, desceu a bênção. A casa começou a se encher de ouvintes e foram salvas dezenas de almas, lembrou Spurgeon alguns anos depois. Spurgeon logo causou muita agitação em Londres. Alguns os criticavam pelo seu estilo de pregação. Para alguns, teatral demais, para outros, caipira e vulgar, Spurgeon era posto em dúvida até mesmo por seus colegas batistas. Alguns chegaram a publicar em jornais sobre suas dúvidas na real conversão do jovem. Mesmo com toda a oposição, a antes vazia e reduzida congregação atraiu a atenção de tantos que em certos periódicos chegou-se a citar que desde os tempos de George Whitefield e John Wesley, Londres não era tão agitada por um reavivador. Diversas caricaturas foram publicadas, algumas o elogiando e outras debochando de sua pregação. Nos anos que se seguiram, o templo, antes vazio, não suportava a audiência, que chegou a 10.000 pessoas, somando a assistência de todos os cultos da semana. O número de pessoas era tão grande que as ruas próximas à igreja se tornaram intransitáveis. Tentou-se ampliar a capela de New Park Street em 1858, mas logo viu-se a necessidade de um local ainda maior. Portanto, foi construído o grande tabernáculo metropolitano em Newilton, com capacidade para 12.000 ouvintes e aberto em 25 de março de 1861. Mesmo assim, de 3 em 3 meses, Spurgeon pedia às pessoas que tivessem assistido aos cultos naquele período que se ausentassem a fim de que outros pudessem estar no templo para conhecer a palavra. Com o passar do tempo, Charles Spurgeon se tornou muito conhecido mundialmente. Recebia convites para pregar em outras cidades da Inglaterra, bem como em outros países como França, Escócia, Irlanda, País de Gales, Holanda e Estados Unidos. Foi convidado a pregar em Nova York, mas recusou o convite. Spurgeon pregava não só em reuniões ao ar livre, mas também nos maiores edifícios, de 8 a 12 vezes por semana. Segundo uma de suas biografias, o maior auditório em que pregou continha exatamente 23.654 pessoas. Este imenso público lotou o The Crystal Palace de Londres no dia 7 de outubro de 1857 para ouvi-lo pregar por mais de 2 horas. Ele casou-se em 20 de setembro de 1856 com Susanna Thompson e teve 2 filhos, os gêmeos não idênticos Thomas e Charles. Fazíamos cultos domésticos sempre, quer hospedados em um rancho nas serras, quer em um suntuoso quarto de hotel na cidade, e a bendita presença do Espírito Santo, que muitos crentes dizem ser algo impossível alcançar, era para nós a atmosfera natural. Vivíamos e respirávamos nele, relatou certa vez Susanna. Thomas Spurgeon chegou a pastorear o tabernáculo metropolitano 2 anos após a morte de seu pai. A importância de Charles Haddon Spurgeon como pregador só encontra parâmetros em seus trabalhos impressos. Spurgeon e seu amigo John Passmore. Em 1855, surgiu a ocasião da publicação semanal. Os sermões pregados por Spurgeon domingo de manhã eram publicados na quinta-feira seguinte e revisados pelo próprio Spurgeon. E os sermões pregados domingo à noite e quinta-feira à noite eram reservados para futura publicação. Isso e mais alguns sermões escritos por Spurgeon quando doente formaram um tal acervo que garantiu a publicação semanal até o ano da morte de Spurgeon. Até essa data, 2.241 publicados. E dos outros até 1917, totalizando 3.653 sermões publicados divididos em 63 volumes.
maior que a Enciclopédia Britânica e até hoje considerada a maior quantidade de textos escritos por um único cristão em toda a história do cristianismo. Muitos sermões de Spurgeon eram enviados via telégrafo aos Estados Unidos e republicados lá. Depois de 1865, muitos deles foram censurados pelo fato de Spurgeon ser totalmente contra a escravidão dos negros africanos. Nessa época ocorreu a Guerra de Secessão, também conhecida como a Guerra Civil Americana. Ele também escreveu e editou 135 livros durante 27 anos, de 1857 a 1892, e editou uma revista mensal denominada A Espada e a Espátula. Seus vários comentários bíblicos ainda são muito lidos. Spurgeon, desde o início de seu pastoreado, começou a treinar alguns jovens que ele cria terem o chamado para a obra evangelística e pastoreado. Nos primeiros anos, o colégio funcionou na casa de Rogers. Spurgeon bancava todas as despesas dos alunos, com o lucro da venda de seus livros e sermões. Depois de certo tempo e o aumento dos alunos, as aulas eram dadas na antiga e desocupada capela de New Park Street e, posteriormente, na parte inferior do tabernáculo metropolitano. Depois da morte de Spurgeon, em sua homenagem, o colégio. Em conexão com esse trabalho, surgiu uma nova associação, responsáveis pela evangelização e distribuição de material evangelizador e teológico. Mais tarde, a esposa de Spurgeon, Susana, abriu um fundo para distribuição de literatura para pastores e um fundo de ajuda aos pastores pobres. Quando Spurgeon chegou em Londres, a capela de New Park Street mantinha uma casa. Desde a época do pastoreado de John Rippon, no século XVIII, destinada ao cuidado das viúvas pobres e necessitadas. Nessa localidade, elas viviam gratuitamente. Depois de 1861, foi construído um novo prédio instalado perto do tabernáculo metropolitano. O orfanato Stockwell para meninos nasceu em 1866, de uma reunião de oração, quando Spurgeon sentiu o desejo de fazer mais da obra do Senhor aos necessitados. Uma volumosa oferta lhe chegou em mãos. Spurgeon a recusou, até mesmo sugerindo que se doasse o dinheiro para o famoso irmão George Miller, conhecido por manter uma grande obra social em Bristol. Porém, a ofertante insistiu que Spurgeon tocasse esse projeto. Assim, teve para si que era resposta à oração feita anteriormente e abriu o orfanato em Stockwell. Em 1876, foi aberto um outro orfanato para as meninas. Também depois de 1861, e com grande aumento do tabernáculo, foi aberto um fundo de ajuda aos necessitados da igreja. Outros grupos de senhoras tinham uma associação de benfeitorias e uma sociedade para ajudar moças pobres grávidas foi inaugurada. Diversas outras obras de cunho assistencial foram abertas com o fim de ajudar os necessitados em Londres. Spurgeon enfrentou muita oposição no fim de seu ministério. Pelos anos de 1887 e 1888, ele foi envolvido na que se chamou a controvérsia do declínio. Quando Spurgeon criticou duramente muitos membros da União das Igrejas Batistas da Inglaterra, do qual ele era afiliado, que estavam afrouxando a sua pregação diante do liberalismo teológico e da alta crítica, movimento que invocava a ideia de ser uma acurada investigação da historicidade da Bíblia, mas que na prática negava a infabilidade e a inerância da palavra de Deus. Spurgeon foi duramente criticado e taxado de antiquado. Muitos deixaram de contribuir com as obras sociais e missionárias do tabernáculo metropolitano. É certo que para muitos que essas controvérsias, que foi travada em sermões, reuniões e editoriais, desgastou ainda mais a debilitada saúde de Spurgeon, que por fim se desligou, ele e o tabernáculo da União Batista em 1887. Até o último dia de pastorado, Spurgeon batizou 14.692 pessoas. Nesse meio tempo, Spurgeon teve sua saúde grandemente debilitada. Ele desenvolveu, por volta dos 25 anos, gota e reumatismo e grandes ataques de depressão, principalmente depois de 1857, quando um culto realizado em Surrey Garden foi organizado para cerca de 10.000 pessoas e, devido a um tumulto provocado por um falso alarme de incêndio, levou à morte de 6 pessoas. Quanto mais a idade avançada, mais essas enfermidades o debilitavam.
Pelo que registrado em suas biografias, ele teve uma melhora da gota, mas mesmo dessa forma nunca esteve em pleno vigor novamente. Sua mulher também tinha graves problemas de saúde e isso agravava mais ainda a situação. Por, diver- por diversas vezes, ele teve que se ausentar de seu púlpito por recomendação médica. Chegou a passar um período de férias em 1864, quando viajou até a Itália, e depois, muitas vezes, sempre no fim do ano, se hospedava em Menton, sul da França, pelo clima mais quente que na Inglaterra e também por recomendação médica. Depois de 1887, foram cada vez mais constantes essas viagens, chegando a passar meses em retiro. Nessa mesma época, ele foi diagnosticado com a doença de Bright, uma doença degenerativa e crônica, sem cura. Muitos sermões seus eram lidos e outros escritos e enviados ao tabernáculo para leitura, para suprir a falta do pastor. Em 1891, sua condição se agravou mais, forçando o Spurgeon a convidar o pastor presbiteriano Arthur Persson dos Estados Unidos para assumir temporariamente a função principal do tabernáculo. Spurgeon ficou em Menton até 31 de janeiro de 1892, quando houve uma grande piora de sua saúde, levando ao óbito nessa data aos 57 anos. O corpo de Spurgeon foi trasladado da França para a Inglaterra. Na ocasião de seu funeral, 11 de fevereiro de 1892, muitos cortejos e cultos foram organizados em Londres e 6.000 pessoas leram diante de seu caixão o texto de sua conversão. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Spurgeon está sepultado no cemitério de Norwich com uma placa que diz: aqui jaz o corpo de Charles Randall Spurgeon, esperando o aparecimento de seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para terminarmos agora, eu quero deixar algumas frases aqui de Spurgeon. Todos os lugares são lugares de culto para um cristão. Onde quer que ele esteja, ele deve estar em adoração. Aqueles que mergulham no mar das aflições trazem pérolas raras para cima. Se nós esvaziarmos nossos corações do eu, Deus os encherá com seu amor. E aí, você já conhecia a história de Spurgeon? Me conta aqui embaixo qual parte do resumo da vida dele mais te chamou a atenção. Eu me despeço por aqui, obrigado pela companhia, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.